Meus queridos, eu estou feliz de estar aqui, quero saudá-los com a paz do Senhor. Faz tempo que eu não vi uma igreja tão viva como essa. Só a que eu pastoreio. É muito bom, irmão, a gente ministrar numa igreja viva, não é? Eu ando por cada lugar, irmão, só a graça de Deus. Né? É muito bom você pregar. Pastor De Paula, o senhor me dá só uma pausa? Hoje não. Tem uma pessoa que quer se reconciliar agora. Não, quem vai orar é o Senhor. A igreja fica de pé, pode orar, pastor. Aleluia! Glória a Deus. Quando uma pessoa quer aceitar Jesus, devemos orar logo. Porque se Jesus vier no meio do culto, ele já sobe cantando o hino da vitória. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Amado Deus e Pai, o teclado. Amado Deus e Pai, sentimos a tua presença nesta noite, Jesus. Escreve o nome deste moço no livro da vida, apague o nome dele do livro da culpa e faz dele participante desta glória que era a tua igreja aqui na terra. E a igreja aplaude ao Senhor e mistura com glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém? Amém? Às vezes o Senhor faz coisas tremendas e a gente não conta. Como é o seu nome, irmão? Vem aqui, meus irmãos. Jeremias? Pereirinha. O senhor pode... Não precisa o senhor vir aqui não. Conta o que Deus fez com o senhor ontem. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, eu estava com a dor na boca do estômago ontem. Faz tempo que eu estava sentindo essa dor. Mas Deus fez um milagre. Porque basta a gente crer e ter fé. O irmão, quando ele saiu lá fora, eu contei para ele, sabe? A minha situação. Estava cada tempo tomando antibiótico, direto. Aí eu pedi oração, minha irmã, quando ele orou, graças a Deus, Deus fez a obra. Fiquei bonzinho, cheguei em casa, não senti mais nada, para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque só Ele faz. Nós temos que confiar e botar nossa vida na mão do Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus é bom, irmão? Você tem que orar. Eu podia nem ter orado por ele se eu fosse igual a alguns crentes, né? Podia. Irmão, não tem isso. Aonde eu vejo uma pessoa doente, eu oro pela pessoa. Pode ser em qualquer lugar. Se estiver na fila do banco, qualquer lugar. Amém? E ele chegou e falou para mim, e disse: pastor, ora por mim. A gente diz assim: eu vou orar, meu irmão. Ora droga nenhuma. Você tem que orar ali. Ora por mim, é agora que eu vou orar por você. E o Senhor vai repreender esse mal, porque você não nasceu com ele. Então nem é de Deus, Deus não enferma ninguém. Deus cura. Deus tem a saúde para você e não doença. Uma debilidade nossa fé, o diabo vem e entra, cria uma doença e a gente aceita e fica doente. Não, isso não é desejo de Deus. Eu pedi que ele contasse esse testemunho, irmão, porque de repente ninguém saberia, a não ser um dia que ele contasse. Veja que coisa gloriosa. Antes como o culto já começou, de repente, nem ministrado palavra nenhuma. Aí vem alguém aceitar Jesus. Amém? Glória, é Jesus. É Jesus. Irmãos, eu tenho algumas figuras para mostrar. Antes, seria uma introdução. Antes de entrar no ponto que eu gostaria de fazer hoje. Vocês nunca ficaram assim, questionando, pensando, por que é que Deus pede 10%? Por que Ele pede 10%? Por que não 12%? Por que 9%? Por que não 5%? Por que é 10%? Todo mundo calado, porque ninguém nunca, quem sabe, pensou nisso, né?
Mas não é uma coisa interessante, não é? Por que 10? E Deus não faz nada por acaso, ou para encher um espaço. Não, Deus faz tudo com um propósito específico. Amém? Então, nesse texto que nós vamos ler agora, irmão, Gênesis 28, depois a gente passa umas duas ilustrações. Ontem a gente falou sobre a consciência, falamos sobre a intenção, né? Se lembra? E hoje a gente vai tocar aqui no ponto chamado a consciência. Jacó é a consciência de um dizimista. Repita comigo, Jacó simboliza a consciência de um dizimista. Você lembra que lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz assim: eu sirvo a Deus com a minha consciência. Amém? Mas o símbolo dessa consciência é Jacó. Se lembra que antes dele nascer, Deus visitou através de um anjo a sua mãe, a esposa de Isaac, Rebeca. Quando ela estava grávida, porque ela não podia ter filhos, Isaac orou por ela e Deus curou, né, a infertilidade dela. E ela concebeu. E quando ela estava grávida, Deus, através de um anjo, apareceu para ela e disse: 2 nações estão dentro de você. Só que o menor vai ser senhor do maior. Ou seja, não era o primogênito que ia ser o cara, era o outro. E na verdade, irmãos, Deus disse o que ia acontecer, mas não disse para ela os detalhes. Esses 2 cresceram. Um se chamou Esaú, que é o que nasceu primeiro. Era todo peludo, né? Era vermelhado. E nasceu o segundo, que Isaac colocou o nome de Jacó, que alguém diz que esse nome significa suplantador, enganador, é mentira. Esse nome significa aquele que pega no calcanhar, é o que a Bíblia diz, sim ou não? Então deixa de inventar história, irmão. A Bíblia diz uma coisa, a gente fala outra. É ou não é? Que coisa, rapaz. A gente escuta por aí o enganador, o suplantador, e você escuta de pessoas interessantes no âmbito de pregadores. Quem deu essa palavra de suplantador para Jacó foi Esaú. Mas o Isaac chamou ele de Jacó. E Jacó não quer dizer suplantador, enganador. Jacó quer dizer aquele que agarra no calcanhar. Amém? Cresceram os 2. Jacó caseirão. Esaú gostava mais do campo. Só que um problema aconteceu. Rebeca amou mais Jacó. Isaac amou mais Esaú. E tem família assim, não é, irmão? A mãe e o pai é mais inclinado para um, mais inclinado para o outro, não é assim? Esse erro já está lá na Bíblia. Cresceram os meninos. E um dia, Jacó também, claro, eles eram da cozinha, porque eles faziam comida, não só a mãe nem o pai. Todos eram exímios cozinheiros. Tanto Jacó cozinhava, como Esaú cozinhava, como a mãe cozinhava. E um dia Jacó fez lá um guisado, né, de lentilha. E de repente chega Esaú morto de fome, mas morto de fome. E diz: rapaz, me dá aí um pouquinho da sua lentilha. E o judeu, quando nasceu o capitalismo, tudo eles fazem capital. Eles acham uma pedra, brilha ela e vende.
E Jacó disse: negativo, eu te vendo um pratinho. Aí ele disse: por quando? A sua primogenitura. Irmão, você tem ideia do que significava a primogenitura? Para Deus. Era tão importante ser primogênito, que o primogênito numa herança, ele ganhava o dobro da herança. Ele simbolizava Deus humanizado quando viesse na pessoa de Jesus. Por isso que todo o primogênito, Deus disse, é meu. E Esaú diz assim: olha o que ele diz: o que me serve essa primogenitura? E tem muitos filhos, irmão, que dizem isso com os pais: de que me serve uma droga dessa, de pai? E tem um texto na Bíblia, pastor Glidelson, que a gente comete um erro desde... Você tem idade de ser meu filho? Quantos anos tu tens? 40. Eu acho que tem. O meu filho tem quase 40, né? Dá, né? Desde que eu prego a palavra, que a gente escuta a mensagem do filho pródigo, ali em Lucas 15, os 3 achados e perdidos, se lembram? Já leram? Que o filho pródigo disse que ele pediu a herança do pai. E a gente sempre escutou mensagem que aquela herança ali era herança de bens. Sim ou não? O pai distribuiu a herança que ele tinha. A primeira mentira: o pai estava vivo. Então não tem herança de pai vivo. A Bíblia não diz que só há herança quando o testador morre? Então não é essa a interpretação. Então que herança era essa que o filho quis? É tão verdade que o filho mais velho que ficou, quando o filho outro veio, ele disse assim para o pai: nunca me deste um cabrito. Então não era a herança de bens. Era herança de quê? De DNA. Ele disse assim, pastor Guedes: eu não quero mais o teu nome. Não quero mais teu nome. Pode riscar o meu nome da sua vida e me liberar. Eu vou fazer o que eu quero e o que eu intentar fazer. A palavra ali é bios. Não é duro isso, irmão? Um pai? Quem é pai aqui? Levanta a mão. O filho chegar e deserdar a célula que tu deste a ele. Não quero mais ser seu filho, então não quero mais ter nada teu em mim. Ali ele repudia o pai. Ele não quer mais saber. Depois de uns dias, olha bem, a gente nem nota. O pai deu para os dois, então os dois têm o mesmo pensamento. O mais novo e o mais velho. Só que o mais velho ficou. Eu acho que era o pior, era o mais velho. Não tinha capacidade de vida, ficou. E o mais novo foi embora. Quando Israel, irmão, malgastou tudo que tinha, aí reforça a ideia que era a herança de bens. Ele era um cara rico, porque era filho de homem rico, então ele tinha a sua riqueza. Ele tinha o seu trabalho no casa do pai. E tudo aquilo que ele tinha, ele malgastou. Acabou tudo. Veja bem, o pai não desprezou o filho, mas o pai nunca faz isso. Nunca. Pai que é pai, que gerou, não faz isso. Mas a Bíblia diz que ele não falou palavra, ficou quieto e o filho foi embora. Mas a Bíblia diz que ele, vez por outra, olhava no caminho para ver se o filho, quem sabe, se arrependeu. Gastou tudo o que ele tinha, e indo a pior. Aí ele, quando acabou tudo, consegue um trabalho para cuidar de porco. Irmão, é a maior humilhação que um judeu pode ter, é cuidar de porcos. E a Bíblia diz que
além de cuidar de porcos, ele desejou comer o que os porcos comiam. Veja bem, aí é onde a Bíblia diz, e caindo em si. Essa palavra, pastor, sabe, ela foi mal traduzida. Não é caindo em si, porque a ideia de cair é de cair aí. A palavra é entrando em si. Quando o cara faz loucura, irmão, ele está fora de si. Não é assim que a gente fala? Isso aí está fora de si, pronto. Entrou em si. Diz, puxa vida, na casa de meu pai, quantos trabalhadores há? E eu aqui padecendo fome. Aí diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha bem. Aí ele volta a chamar o pai de pai. Mas ele sabia que ele já não era filho. Ele sabia que ele mesmo havia decidido que não queria mais ser filho. Aí ele diz, hein? Ele disse, ele disse, eu vou. Aí ele começou a fazer uma simulação do que ele ia dizer para o pai. Não é assim? Eu vou dizer assim, pai, ensaiar. Pequei contra o céu e pequei contra Deus e diante do Senhor. E não sou digno de ser chamado seu filho. Não era, porque renunciou à filiação. Mas faze-me como um dos seus empregados. Porque ele sabia que o pai era um bom senhor. E ele foi embora, voltou. E a Bíblia diz, e ao longe o pai o viu e conheceu. Irmão, para conhecer uma pessoa ao longe, tem que amar demais, certo? É como se o amor impregnasse nele. E ele conhecesse, quem sabe ao longe, qualquer tipo de feição. Ele olhou e disse, é o meu filho. E ele não esperou que o filho chegasse até ele. Ele correu em busca dele. O amor age acima. E aquele filho veio fedorento a porco. O pai não sabia a reação, mas sabia se ele estava voltando, porque ele estava voltando. Ele não chegou e disse, meu filho, vai banhar primeiro? Não, ele abraçou o filho e beijou. E até que ele chegasse em casa, eu acho que ele vinha abraçando o filho e morto de feliz. E eu creio que o filho, meio desajeitado, não é? Porque não esperava que o pai tivesse aquela reação com ele. Irmão, eu estou falando dessa palavra nesse texto, porque alguém precisa de ouvir essa palavra aqui hoje, amém. Quando ele chegou em casa, né, da viaginha que ele fez para buscar o filho, ele disse, dá uma nova túnica para ele. Túnica é branca e feito de linho, simboliza a justiça. Filho, está aqui a minha justiça, vista ela aí. Ele vestiu. Pegou o anel dele e colocou no dedo do filho. Voltou aliança com o filho. Pegou o sapato, colocou no pé do filho. Disse, toda novidade minha pertence a você, pode entrar por onde você quiser. Mandou matar o garrote mais gordo. Que aquele garrote era um garrote especial, para um momento especial dele, como senhor da família. Mas ele disse, mata por meu filho. E fez uma grande festa. E uma coisa linda que eu acho, é aqui que eu vou parar, porque eu não vim pregar sobre filho pródigo. Ele disse assim, papai, pequei contra Deus e diante do Senhor.
não sou digno de ser chamado seu filho, mas o resto, o pai não deixou que ele dissesse. Quero o resto, me faz como um dos seus servos. Não, o pai disse, tu é meu filho. Você me deserdou, mas eu não te deserdei. Você é meu filho. Você entende, irmão, o que é que eu estou falando? Amém? Bom, aí vamos voltar aqui para Jacó. Naquela conversa, no momento em que chegou o momento de Isaac, abençoar o seu primogênito, porque era o primogênito que a bênção chegava. Abraão abençoou Isaac, e a mesma bênção de Isaac teria que ir para Jacó. Só que quem nasceu primeiro foi Esaú, mas Deus já havia dito, o mais novo vai ser maior do que o mais velho. E Rebeca ouviu. As mulheres são terríveis, irmão. Elas escutam o que não se fala. E Rebeca ouviu. E disse, Jacó, vem aqui, filho. O que foi que disse Isaac? Disse, Esaú, meu filho, vem aqui. Olha, os meus olhos já estão escuros. E a qualquer momento o Senhor me levará. Vai, filho, caça uma caça. E faz um daqueles guisados que tu sabes fazer. E depois que eu alimentar-me, eu te abençoarei. E Rebeca ouviu. Deus disse para Rebeca, o menor será senhor do maior. E ela ficou na espreita a vida toda. Chegou o momento. Isso, irmão, é quando Deus fala e você acredita no que Ele fala e confia no que Ele fala. E espera o tempo daquilo que Ele falou acontecer na sua vida. Amém? E ela disse, Jacó, vem aqui, rapaz. Sim, mano. Vai lá, mata 2 cabritos. E traz aqui. Que eu vou fazer o guisado que o seu pai gosta. E você vai levar lá o guisado. E depois do guisado ele vai abençoar você. Aí Jacó disse, mãe, não vai dar certo não. Ela disse assim, mãe, Esaú é peludo. Eu sou todo liso. Vê se é um pelo aqui em mim. Tem. E ela disse, faça o que eu digo. Vai lá. Foi assim que ela disse? Ele foi lá, pegou o cabrito, agitou todo ele, trouxe para a mãe fez o guisado, aí pegou a pele do cabrito, colocou nos braços dele, né? Colocou a roupa de Esaú nele. Naquele tempo o pessoal tomava pouco banho, então já tinha um cheiro do filho, né? Aí, está aqui, filho, leva o guisado para o seu pai. Pai, está aqui o guisado, pai. Aí Isaac não é bom, diz, pai, meu filho, mas que rápido. Aí Jacó disse, é porque Deus me abençoou. E eu achei logo o animal. Estava ali em casa, né? 2. Aí ele disse, você é Esaú? Disse, sim, pai, eu sou Esaú. Chega perto de mim, meu filho. Ele chegou, tocou. Irmão, são mensagens fascinantes. Nós temos os nossos sentidos. Os nossos sentidos é que levam as mensagens para o nosso cérebro. Mas ele pode nos enganar. Amém? Está entendendo? Isaac tocou e disse, a pele é de Esaú, mas a voz é de Isaac. É de Jacó. Tu és mesmo Esaú? Disse, sim, pai, sou eu. Chega mais pertinho de mim, meu filho. Ele queria cheirar a roupa.
O cheiro é de Esaú. A visão não estava boa, tato não estava bem, não estava legal. Está entendendo? Irmãos, quando Deus promete uma coisa para você, Ele espera o momento exatamente certo. Amém? Para fazer o que Ele prometeu a você. Então você não pode olhar as circunstâncias. Você tem que olhar para crer e a fé que você tem nesse Deus que te chamou. E abençoou, abençoou. Aí Esaú chega com outro manjar. Diz: pai, está aqui, pai. Coma aí, depois me abençoe. Diz. A Bíblia diz, irmão, que quase o coração de Isaac para. Porque ele amava mais a Esaú, ele queria abençoar Esaú. Mas já tinha dado a bênção para Jacó. E ele começou a pedir ao pai: pai, pelo menos uma bênção para mim, pai, uma coisinha, uma bençãozinha, pai. Ele disse: não tenho mais, filho. Abençoei ao seu irmão, não tenho mais. Pai, por favor, até que ele abençoa com o óleo da terra, né? Quem sabe que hoje a riqueza que os árabes têm de petróleo, porque Esaú é um árabe, não é israelita. E ele disse assim, disse para Jacó: ah, tu és um suplantador, não é? Ele que chamou Jacó de suplantador. Isso, irmão, é a lei da mentira. Fale tanto que amanhã vai se transformar numa verdade. Não é isso que nós estamos vendo no Brasil? Isso é um espírito satânico. E hoje que se conhece mais Jacó pelo erro do que pelo acerto. O nome dele não é suplantador. Ah, enganou Labão. Conversa, irmão, foi Labão que enganou ele. Ele disse para as duas mulheres, Lia e Raquel: trabalhei 20 anos, 10 anos com seu pai, ele me enganou 10 vezes, dando-me salário e nunca cumpriu a sua palavra. Você vai perguntar assim: mas o que tem a ver isso com dízimo? Espera aí, irmão. E Jacó disse para ele: olha, quando o nosso pai fechar os olhos, eu te mato. Não foi isso que ele disse? Foi. Eu te mato. Você está com os dias... Esaú disse para Jacó: quando o nosso pai Isaac fechar os olhos, morrer, eu te mato. E Rebeca ouviu. Conversou com Jacó, com Isaac, disse: vamos mandar o nosso filho para Padã Arã, tirar ele aqui dessas rumas de mulheres terríveis, manda lá para a nossa família, para que ele se case com uma dos nossos parentes. Chamou Jacó, ajeitou. Irmão, Jacó era novinho, irmão, um adolescente. Ele não conhecia os parentes dele, morava tudo distante. E ele foi para Padã Arã. Imagine, eu sei disso, que eu deixei o Rio Grande do Norte, vindo para Fortaleza. Eu tinha 14 anos e fui para o Rio Grande do Sul e me criei lá. É tanto que toda a minha família mora lá, tudo. Eu sou meio gaúcho, porque nasci no Rio Grande do Norte e me criei no Rio Grande do Sul. Eu sei o que é isso. E ele foi embora. Naquela época era deserto. Quando você anda por Israel, até hoje o sul é completamente desértico, cheio de colinas, etc. Anoiteceu, e ele dormiu. Você imagina, irmão? Dormir no deserto sem eira nem beira, sem pai nem mãe, fugido do irmão. E essa parte é linda demais. Vamos ler aí, irmão. 28 de Gênesis.
Eu vou entrar aqui na parte que ele dormiu e se acordou. Você encontrou? Diga amém. Já colocou ali. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. O versículo 18. Né? Uma pedra sempre vão pôr assim, né? Aí ele colocou ela em pé. Amém? Colocou ela em pé e jogou azeite em cima dela. Certo? Tudo isso tem um simbolismo, mas eu não vou entrar nesses detalhes. E erigiu como coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Né? Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, aqui é a coisa impressionante, né? Porque ele disse, quando ele disse que ele teve um sonho, lembra? Ele viu uma escada que os anjos desciam e subiam. Você lembram disso? E ele se acordou e disse, eu não pensava que Deus estava nesse lugar. Aí colocou o nome de Betel, casa de Deus. E ali ele erigiu uma coluna de referência naquele lugar. Aí ele fez um voto com Deus. Irmão, os votos não existem mais, viu? O voto é dessa época, anti-lei. Hoje você usa pela fé, né? Você não faz voto. Sim? Se você fizer voto, você exclui a fé. Então você crê e pronto. Amém, irmão? Amémzinho fraco, hein? Hoje é fé. Aqui eles não tinham fé. A fé Abraão começa com ela, que é o avô dele. Mas a fé, irmão, começa com Abraão. Quando vem a lei, não há fé na lei. Leia Gálatas que você vai aprender. Na lei não há fé. A graça sim. Tudo na graça você precisa crer. Porque se você quiser agradar a Deus, você tem que ter fé. Porque sem fé você não agrada a Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Ele. Só se tiver fé. Não somente crer nele, mas saber que Ele dá o que você pede. Amém? Ok. Veja o que ele disse aqui. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Impressionante, irmão, não é o juramento, é o final. Aí ele fecha com chave de ouro. E se tudo isso acontecer comigo, Senhor, eu te dou a 10ª parte de tudo que tu me deres. Aqui é a consciência. Aqui é a consciência que vem do seu avô e passou pelo seu pai. Amém, irmão? Olha, que coisa impressionante. A Bíblia diz que toda a riqueza de Abraão, ele passou para Isaque. Mas ele não tinha outro filho? Depois não teve mais 6? Sim ou não? Mas, irmão, a diferença é você ser filho da promessa. Amém? Ser filho da promessa. Ismael não era filho da promessa. O filho de Quetura não era filho da promessa. Filho da promessa era Isaque. Por isso, quando Deus pediu Isaque em sacrifício, ele disse: pega o teu filho, o teu único filho. E ele já tinha Ismael.
Mas Deus não reconhece se está fora da promessa, se está fora da aliança. Ele não quer saber. Amém, irmão? Por isso que Davi, irmão, quando chegou diante daquele gigante, Golias, ele disse assim: quem é esse incircunciso? O que é o incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus? O que é que ele quer? E tem crente, irmão, que tem medo de Satanás. Não é, irmão? Tem gente que faz Satanás cruz credo, irmão, não fala isso não. Não é? Irmão, Satanás é que tem medo dos que têm a promessa. É ele que tem medo de nós. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Não tenha medo do diabo, é ele que tem medo de você, porque ele sabe que você tem a promessa de Deus, e quem tem a promessa de Deus é protegido por Deus. Aleluia. Você tem que entender isso. Aí, vamos voltar aqui para a consciência. Jacó, consciência. Mas a coisa linda, irmão, ele diz assim: e de tudo que tu me deres, com certeza separarei o dízimo. Vamos ler essa palavra em hebraico? Disposto? Então diga assim: Vechol Hashem Titen Li. Repete. Vechol Hashem Titen Li. Certo? É isso. Revol Hashem Titen Li. Asé Azrenu Lach. Tem que dizer com a garganta, tipo o francês. Isso é o que disse Jacó: de tudo que me deres, certamente te darei 10%. Mas a coisa assim, irmão, é uma coisa impressionante. Olha bem, quando ele disse essas palavras, Vechol Asetitem Li Asé Azrenu Lach, se você, de 9 em 9 palavras, das 31 letras que formam essa frase, se você tirar de cada 9 letras, uma, você vai ter as letras Lamed, Vav e Yod. Lamed, como se fosse o L, é a maior letra do alfabeto. L é assim, ó. Vav, que é quase uma retazinha. Yod, quase um cantinho ou uma vírgulazinha. Forma a palavra Levi. E nem casado era. Mas quando você se compromete com Deus, Ele se compromete com você, e Ele já unge a sua descendência. Sabia disso? Quando Ele disse, Ele jamais saberia que isso iria acontecer na vida dele. Mas você vê como o dízimo é poderoso, e a gente não tem ideia porque Deus usou, vamos dizer assim, 10% disso aí. Agora veja bem, quando você pega a palavra Azrenu, no hebraico também, irmão, as palavras, viu? Ela tem a sua numeração. Um exemplo, a palavra Azrenu vale 627. Só que existe a codificação dessas palavras. Por exemplo, para que você entenda o que eu estou dizendo.
Se lembra lá em Apocalipse, capítulo 13, os 4 versículos finais do capítulo, quando o anjo de Cristo explica para João o número da besta, lembra? 666. Ele diz assim: quem tem entendimento, calcule o número da besta, que é 666. É isso? É o nome, que é o nome, né? Uma marca e o número. Isso aí é uma codificação. Mas essa codificação depois, ela ficou mais perfeita. É por isso que nós pouco sabemos aonde é que esse número está. Porque esse número é 18. Sim ou não? 3 vezes 6, 18. 6, 6, 6, 18. 8 e 1, 9. O 9 ao contrário é 6. Capite, irmão? Entendeu? Isso é codificação. Você olha e não vê. Só se alguém que entende te explicar. Hebreu, essa é a ideia hebraica. O hebreu é do mesmo jeito. Veja bem, essa palavra Asrenu, ela vale 15. Sim ou não? Vale ou não vale 15? 627. 6, 2, 8, 7, 8, 15. 5 e 1, 6. Amém? Só que veja bem, o 1 é a letra Aleph, que simboliza Deus. E o 5 é a graça de Deus. Aí quando soma 5, 1, 6, é o número do homem. Então é a graça de Deus para o homem. Diga amém, irmão. Glória a Deus. O quê? Mas tem a outra palavra que é Assé. Também uma palavra escrita com 3 letras. Assé é 570, o número de Assé. Lembra que eu explico ontem? Dízimo e riqueza. 570. Mas para você chegar a 627 de Asrenu, você tem que pegar 570 mais o dízimo de 570. Quanto dá? 570 mais o dízimo de 570, que é 57. Quanto é que dá? 627. Só Deus, somente Ele podia fazer um idioma tão misterioso e glorioso como é o hebraico. E através dessa língua, Ele se revela para a humanidade. E não foi outro idioma que Ele fez isso. Você entendeu, irmão? Amém? Tem condição da imagem? Tem. Põe do castiçal. Ah, está aqui. Põe aí o do castiçal. Irmão, hoje a gente vai até 10 horas, tá bom? Os que não gostaram, levante a mão. Eu estou brincando, irmão. É só que eu vou. Vocês estão vendo aqui, né? Na frente? O lado de trás, está vendo? Eita, glória a Deus. Aqui é o castiçal, não é? Veja bem, o castiçal tem o quê? O castiçal propriamente dito, irmão, essa haste aqui, está vendo? Isso aqui é o castiçal propriamente dito, é a arte central. Ela tem 3 braços de um lado e 3 braços do outro que saem dele. Esse castiçal central simboliza Jesus. Amém? E esses ao lado simboliza o homem. Então, Jesus Cristo, o homem. E lá em cima tem 7 lâmpadas. As lâmpadas, as hastes está fincada na arte central, mas as lâmpadas não. Elas estão soltas em cima. Esse castiçal aqui, irmão, dos objetos do tabernáculo, havia 2 que eram feitos de ouro batido. Esse de ouro e o propiciatório, a tampa da arca, que tem 2 querubins. Bom, essa tampa era de ouro puro. Mas o castiçal, ele era feito
de ouro batido. Por que batido? Porque não tinha instrumento de corte para ele, e não era para usar instrumento de corte. Então, Aholiabe e Bezaliel faziam ele a martelada, dava forma a ele a martelada. Amém, irmão? Isso simboliza como Deus, na sua humanidade, deu forma à sua humanidade através de martelada, de sofrimento. Amém? Cada martelada é para você sentir, mas ele levou por você. Aí fica um castiçal lindo desse daqui. Agora, coisa impressionante, irmão, muitos não dão valor. Gênesis 1, capítulo 1. O que é que está escrito lá? Todo mundo sabe de cor, sim ou não? A igreja, Gênesis 1. Eu ia pedir para não colocar aqui. Pode colocar aqui, até cego lê, irmão. Como é que está? No nosso idioma tem mais de 7 palavras, mas no idioma hebraico são 7 palavras. E olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente cada haste do castiçal. Então, ali em Gênesis 1 está, pela primeira vez, o castiçal oculto. Outro exemplo que eu quero mostrar a você, que na nossa Bíblia não foi traduzida para a Bíblia nenhuma. Só a Bíblia hebraica que você encontra essa palavra aqui no meio. Quem é que está vendo? 2 letras hebraicas aqui, ó. Aqui é o Aleph, primeira letra, amém? E aqui é o Tav, segunda letra, que é a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico, amém? Para que eu estou explicando? Eu estou explicando por que 10%. Só que essa letra Et, que se pronuncia Et, Aleph, Tav, ela não encontra em nossas Bíblias, eles não traduziram. Por isso, olha, no princípio criou Deus o céu e a terra, não tem. Tem uma versão que eu li, que é a Bíblia Kadosh, diz assim: no princípio, Aleph Tav criou os céus e a terra. Mais próximo. A Bíblia Kadosh. Mas deveria ter feito dessa forma aí, eles não fizeram. Veja bem, eu expliquei aqui para vocês ontem que cada letra hebraica tem um símbolo, amém? Então, tem um símbolo. Cadê a... Coloca aí para mim, é um símbolozinho que tem da letra Aleph. Um símbolo, tem a letra Aleph e um símbolozinho ao lado. Está aqui, ó, irmão. Isso aqui é a letra Aleph. Está aí, né? A letra Aleph. E do lado aí está o símbolo dela. Qual é o símbolo da letra Aleph? Um novilho ou um touro. Cada letra hebraica tem um símbolo. A letra Aleph é um novilho ou um touro. E o Tav, que é a última letra, é uma cruz. Parece coincidência, né, irmão? O que é que isso quer dizer? Irmão, o novilho, em Levítico 1, é o primeiro animal do holocausto, é o novilho. A palavra holocausto quer dizer totalmente consumido, o animal era totalmente queimado. Não se podia tirar dele parte nenhuma para o sacerdote. Por quê? É a entrega total, que simbolizava Jesus quando se entregasse em favor da humanidade para Deus e atendesse à obrigação de Deus, o pedido de Deus. Agora veja bem, esse animal simboliza o sacrifício, sim ou não? E Tav, a cruz. Então qual é a mensagem? O sacrifício da cruz. Quem foi que fez o sacrifício da cruz? Jesus. Então você lê Gênesis, não a partir de hoje, e você vai valorizar mais ainda Gênesis 1.
Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar assim um glória a Deus? Agora, querido, veja bem, é outra coisa interessante. Põe de novo aí o cartiçal. Vamos ler. Essa palavra quer dizer Bereshit. No princípio, né? Bereshit bara Elohim et. Bereshit bara Elohim et. Bereshit bara Elohim et. Vocês estão lendo em hebraico. Amém, irmão? É o que está lá em Gênesis, no original. Bereshit bara Elohim et. Rechamaim. Rechamaim. Bereshit bara Elohim et Rechamaim. Ve'et. Ve'et. Haaretz. Bereshit bara Elohim et Rechamaim. Ve'et. Haaretz. Amém? Olha, nós não temos tempo para fazer hoje. Se você somar cada letra dessa aqui, cada uma, Bereshit começa com Beit. A letra Beit vale 2. Se você vai somando o Beit, o Reish, o Aleph, o Shin, o Tav, o Beit de novo, o Vav, o Aleph, você vai somando as letras. E quando você soma todas essas letras, ela vai dar um valor. Aí depois você soma o valor, vai dar 10. Então a codificação dessas letras vai chegar, vamos pôr assim, ao número 10. Explico. O 10 simboliza tudo que Deus é. Amém? Tudo que Deus é simbolizado pela letra 10. Põe aqui, por favor, o nome de Deus. Quatro consoantes. Quatro consoantes. Eu mandei. Essa daí, tá aí. 4. Porque, irmãos, o alfabeto hebraico não tem vogais. Por isso que é um pouquinho mais complicado. Mas tem. Eles criaram 15 vogais para auxiliar a fonética. Os massuretas fizeram isso. Aqui é o nome de Deus, ó. Amém? Aqui é um Iode, aqui é um rei, aqui é um Vav. E aqui é um rei. Tem 2 reis. Seria o H nosso, que seria o Y nosso, e que seria o V nosso. Só para vocês terem uma ideia, irmão. Quando você vai abrir qualquer site, quais são as 3 letras que vocês colocam no princípio? Hein? www. Eu vou dizer o que é. Não é isso que eu quis dizer, mas não é. Mas é. Você sabe que a letra W, a letra W são 2 vezes, sim? Quem gosta de inglês aqui? Speak more or less English, quem? Bom. E em espanhol diz W. Então são 2 V. Mas se você traz o W aí, irmão, é 2 letrinhas dessa daqui, ó. Vav. O Vav é escrito com 2 letras. Essa vogal aqui é só para dar o som. Mas não tem. É V e V. Vav. Vale 6. Por isso, quando você vai
abrir qualquer site, aí você escreve 666. Sabia disso? Como está escondido, irmão, ninguém sabe. Entende? Quando está escondido, ninguém sabe. O diabo trabalha dessa maneira. Sim ou não? Mas não tem jeito. Quer abrir um site? www 666. É. Isso aí não é nada assim novidade. É só para que você entenda. Olha, a palavra de Deus aqui são as 4 consoantes do nome de Deus. Aqui é Deus. Ele se revela assim. Quando você encontrar na Bíblia a palavra Senhor, essas 4 consoantes. Viu quando o anjo do Senhor, em Êxodo 3, Moisés perguntou, quem tu és? Diz, eu sou o que sou. E não era Deus ali. Sabia, né, pastor? Não, irmão, está claro ali. O anjo, está escrito lá, o anjo do Senhor. Irmão, Deus tem anjo representativo. Quem trouxe o Apocalipse para João? Quem foi? Foi Cristo? Não, foi o anjo de Cristo. Irmão, que Bíblia você está lendo? A que você tem aí. Não é mesmo? É. E ele diz no princípio e no fim de Apocalipse, que era o anjo de Cristo. Irmão, a gente pensa que Deus não tem mais o que fazer. E tudo ele que vem. Imagine se o pastor Gledailson, irmão, não tivesse essa turma de obreiro, o que é que ele fazia aqui em Iparana? Já estava morto. Por quê? Não é ele que faz, mas quem leva o nome? Ele. Construí 7 igrejas. Não foi ele não, irmão. Nem eu. Foi líderes da igreja local. Está certo que ele está lá administrando, mas está lá os pedreiros, serventes, sim ou não? Pronto. Assim é Deus. A Bíblia diz, Paulo explicando a Timóteo, Deus habita numa luz inacessível. Não tem acesso para ninguém. Então, se não tem acesso, ele não sai de lá. Então, como é que ele rege o mundo? Irmão, ele fez miríades e miríades de anjos. Milhões e milhões de anjos. Para quê? Para ficar voando? Não, irmão. É para governar ao mandado dele. E ele disse para Moisés, você sabe disso, o meu anjo irá com você. Quando Deus diz, outra vez Deus diz assim, o anjo que leva o meu nome. Irmão, o poder de Deus é que faz tudo. Nada é feito sem o poder dele. Mas não é preciso ele mesmo estar presente, porque ele nem pode estar. Moisés disse, Senhor, mostra-me que basta. Quero ver a tua cara. Deus disse, o anjo do Senhor disse a Moisés, homem nenhum me verá e viverá. Amém, irmão? Então, querido, é os anjos do Senhor que estão com a gente. A gente não vê, mas eles estão aqui. Eu tenho um anjo, você tem um outro anjo, o irmão tem um anjo, todos nós temos o nosso anjo. Amém, irmão? Não sabia não, é? Você tem o seu anjo, irmão. Você tem que pedir ajuda para ele. Anjo, me ajuda aqui, tá difícil o negócio. Fala com o seu anjo, irmão. O que é que a Bíblia diz? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda. É isso, irmão. Não, irmão, o meu anjo trabalha, viu?
trabalha, pastor. Ele trabalha em lugar que nem precisa. Eu vou estacionar, não tem vaga. Eu digo, anjo, por favor, encontra aí um lugarzinho de carro. Aí eu dou uma volta, devagarzinho. Lá está um carro saindo. Obrigado, anjo, valeu. Irmão, você é crente? Diga assim, se você é crente. Irmão, a gente vive na terra, mas a gente não é daqui não, irmão. Amém, irmão? Não, nós não somos daqui não, irmão. Nós estamos por um tempo aqui, mas somos cidadãos do céu. Glória a Deus. Amém? Então nós temos que viver a nossa vida. Veja bem aqui. Então vocês já entenderam por que 10%? Entenderam? Porque 10% representa tudo que Deus é. E nesse caso, quando você não dá o dízimo, ele não representa nada para você. Nada. Você devia abandoná-lo e dar lugar para outro. Ou se reconciliar, se arrepender. Você pode dizer amém? Amém. Mesmo entre os dentes assim, né? É sério ou não é sério, irmão? É. Agora só olha para cá, ó. Aqui está o Yod, essa é a frase mesmo, Yod, Rei, Vav, Rei, que é o nome de Deus. Veja bem, Yod, interessante, irmão. Essa letrinha aqui é a menor letra do alfabeto. A maior é a Lamed, que é que fosse o L. E a menorzinha é essa daqui. Ela, de longe ela é como um ponto. Mas sabe qual o valor dela? 10. Ela vale 10. Se você tirar ela daqui, irmão, isso não é o nome de Deus. Só é o nome de Deus se tiver Yod, 10. E outra coisa, como o hebraico não tem numeração, as letras são os números, vai de 1 a 10. Depois vai para 20, 30, 40, de 1 a 10. Que número eu formo de 1 a 10? Qualquer número. Dezena, centena, milhar, bilhar, sim ou não? Eu formo de 1 a 10. Pois é. Aí vem a letra 1. A primeira letra é o Aleph, vale 1. Bet vale 2. Gimel vale 3. Dalet vale 4. Rei vale 5. Vav vale 6. Assim vai embora. Chega na 10, no Yod, 10. Pronto. A partir do Yod, do 10, as letras valem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 90, chegou em 100, que é Kof, a partir do 100 é 200, que é Reish, 300 é Shin, 400 Tav. Escuta bem isso daqui. Esse rei aqui, Deus colocou 2 rei, 2 H no nome dele. Por quê, irmão? Quando Abrão e Sarai creram em Deus, Deus mudou o nome dos dois. Amém? Mudou o nome dos dois. Em Abrão ele colocou um H e ficou Abraham. Em Sarai ele tirou o I e colocou um H e ficou Sarar. Um rei ele colocou em Abraão e outro rei ele colocou em Sarar. Amém, irmão? Tem outro Deus que faz uma coisa dessa? Que a gente vê o seu projeto redentivo em todo lado. Aí veja bem, o Vav, sabe qual é o símbolo do Vav? É uma estaca. Vav quer dizer estacas. São 2 vezes estacas. Foram os pregos que o cravaria quando ele se tornasse homem.
Mas o Iode, ele não deu para ninguém. Ele é o 10º. Ele é o mais poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E aleluia. E como Ele dá tudo para nós, Ele quer, se você reconhece Ele como maior, então dê para Ele o que representa Ele. Aí quando você dá para Ele o que representa Ele, aí Ele te dá os 90% para você usar de qualquer maneira, mas Ele vai fazer brotar dentro do 90%. Amém? Ele só quer ver a sua fidelidade para com Ele. Você não terá falta de nada se você der a Ele o que Ele quer. Você entendeu, queridos? E aqui no livro, irmão, deixa eu ver aqui se eu encontro. Irmão, você não pode deixar de adquirir esse material. Em nome de Jesus. Eu tenho até outros materiais lá fora. Estou aqui uma pilha para apresentar, mas está lá fora. São livros que eu faço, e Deus sabe que eu faço com lágrimas. E levo tempo para fazer. Porque se um livro não presta para mim, não presta para ninguém. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque não está todos esses textos na minha mente. E eu quero passar. Se não passar hoje, eu passo amanhã para vocês. É relacionado com o 10. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É rapidinho, irmão, não vai... Eu gostaria muito de poder passar hoje, agora, para você. É quando você reconhece Jesus superior a você. E o que é que superior a todas as coisas? E o que é que você faz quando isso acontece? Quando você, na verdade, eu não encontro, mas eu trago isso amanhã. Quando você reconhece Ele, e o primeiro reconhecimento que Ele é superior. Se lembra que Abraão deu dízimo para um superior? Melquisedeque era superior a Abraão. E a Bíblia diz em Hebreus que o inferior honrou o superior. E Melquisedeque, irmão, ele simboliza Jesus Cristo. Hoje, o nosso Melquisedeque é Jesus Cristo. Então, quando você traz o dízimo, você não traz o dízimo para o pastor Gledailson. Não, irmão, não. Você traz o dízimo para o seu Melquisedeque. Amém? E entrega na mão do seu líder. Mas é para ele que você traz, porque é ele que vai te abençoar. Amém, irmão? É Ele que vai abrir as janelas do céu. É Ele que vai impedir que Satanás toque no que é seu. É Ele que vai fazer isso. Porque Ele pode, porque Ele é superior, porque Ele é poderoso. E você o reconhece como tal. Amém? Vamos colocar em pé? Eu estava brincando, irmão, até 10. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Queridos, a minha vida toda é dedicada a Ele. Ele me encontrou quando eu tinha 13 anos de idade. E já se foram 53 anos que nós andamos juntos. E o Senhor já tem me levado para muitos lugares da terra. Porque não há coisa mais gloriosa do que servir a esse Deus glorioso. Eu me alegro, eu me alimento daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino. É um prazer tremendo na minha vida.
Eu entendo quando Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. É melhor morrer, irmão. É melhor partir, estar com o Senhor. Irmão, a gente chega numa dimensão que não temos outro prazer na vida a não ser servir a Senhor. Eu não sei por que tem crente que ainda tem tempo de pecar. Oh, glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Deus de ter me trazido aqui, essa igreja. Irmão, eu visitei essa igreja muitas vezes, mas nunca com essa unção de Deus nela. Vocês estão de parabéns. Amém? É muito bom pregar numa igreja leve espiritualmente, irmão. A gente pregaria a noite toda e não se cansaria de forma nenhuma aqui. Mas, querido, olha, adquira o manual do seminário. Faça isso em nome de Jesus. Ajude o pastor Gledanhos. Ele foi um gigante quando pediu 200 livros. E pastor, o senhor até agora é o maior seminário que eu fiz. Glória a Deus. Aqui na sua igreja. Glória a Deus. Amém, irmão? Irmão, eu digo ao pastor Gledanhos, irmão, Deus vai fazer uma revolução. Irmão, eu não gosto de estar falando coisas que Deus não me mandou falar. Não, olha, Deus vai fazer uma revolução financeira nessa igreja tão grande, que tudo aquilo que está no coração do seu pastor e de vocês, Deus vai fazer cumprir. Amém, querido? Agarra essa palavra e o dia de hoje, põe aí na sua agenda. Amém? Porque no momento em que você se desprende para Deus, não tem nada que Deus não possa fazer por você. Quando você reconhece que tudo é de Deus e você honrar o Senhor com esse reconhecimento, nada mais vai faltar para vocês. Nada. Eu me lembro, pastor, eu ensino a igreja de Maranguape desde que eu cheguei lá sobre dízimos e oferta. Passamos a pandemia, pastor. Foi difícil. Pastor, eu não senti crise financeira na pandemia. Nós temos 5 famílias de missionários no mundo. Nenhum recebeu menos do que sempre recebeu. Nenhum. Nós tivemos a honra de ajudar a nossa Semadec, porque alguns pastores faltaram, mas nós, porque, irmão, Jesus disse, Deus disse, trazei e depois faça prova de mim. Prova de mim é dizer assim, diga o que é que você quer, o que é que você quer que eu faça. É só dizer o que é, e você diz, e Ele faz. E Ele faz. Amém, irmão? Deus é glorioso. Querido, levante a sua mão direita. Você sabe que Deus é de direita. Deus não é de esquerda, Ele é de direita. Mão direita, polegar direito, polegar do pé direito, orelha direita. E a direita é a mão da autoridade dele. Pai, eu te louvo por mais essa noite gloriosa e maravilhosa, em que podemos glorificar o seu nome,
aprendendo a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concede, porque tu és bom, Senhor. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que uma unção fresca, financeira de Deus, Senhor, se libera a favor desse ministério, desta igreja, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, amém e amém. Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça verter coração que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça der ao meu coração a santidade e a paz e a fé. Celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. Fizestes por mim, porque ninguém poderia fazer. Pregado verdes assim, sangue do qual sempre posso dizer, mais grato a ti, mais grato a ti, mais sagrado, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato
aceite dando glória ao nome de Jesus. Irmão Erivan, o Erivan do Rio Grande do Norte está aqui ainda? Vem cá, Erivan. Queridos, olhem para cá. Olhem para cá esta noite. Não deixe de levar este exemplar para a sua casa. O que o pastor de Paulo Ribeiro está ensinando aqui, irmãos, é só o cheiro do churrasco. É só uma apresentação, uma introdução, mas isso aqui é tremendo. Queridos, não estamos vendendo isso aqui para ganhar dinheiro, a gente não precisa disso. Isso aqui é para a gente abençoar a vida do pregador, das lágrimas, das noites acordado, da revelação de Deus. Pastor, eu não tenho recurso, eu não trouxe hoje. Nós temos uma equipe ali na frente, e você pode estar pegando o livro, você dá o seu nome, a congregação que você se congrega, deixa o seu número, e você pode estar trazendo amanhã esse recurso. Pastor, eu não vou ter um amanhã, eu só vou ter da outra sexta-feira. Eu tenho dito, irmãos, que até amanhã, mas eu estou com desejo que você leve para a sua casa. Eu comprei 10, e está guardado. Pois não, pastor? Irmãos, olha, aos supervisores de congregações, líderes, vocês precisam levar esse ensinamento para as suas igrejas. Esse ensinamento não deve ficar só aqui na sede. Vocês têm que levar, irmão, esse ensinamento. Está aqui cheio de esboços. Esses que eu estou pregando são ensinamentos que estão aqui, vocês sabem disso. Vocês têm que levar e pregar lá na igreja. Amém? Amém. Antes da oferta, você pega um pedacinho do esboço e passa para a igreja. Ensina a igreja. E ensina a igreja, irmão. Amém? Para que todo o campo de Parana, irmão, receba essa mesma unção e graça que a sede está recebendo. Amém, irmão? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Muito bem, nós vamos, irmãos, inclusive fazer um simpósio, marcar datas 7 quintas-feiras. E quem vai dar esses bolsos são os dirigentes, os obreiros que vocês indicarem. Mas, irmãos, não deixe de levar. Cadê o irmão Erivan? Cadê ele? Vem cá, meu filho, venha. Venha cantar para Jesus, que se cantar para Jesus é bom aqui. Imagine quando a gente chegar lá. Amém. Irmãos, após o louvor nós vamos encerrar o trabalho. Amém, amados? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu sou do Rio Grande do Norte, São Paulo do Potengi, amigo e irmão do irmão Mário. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, estive outra vez aqui. E rapidamente, irmãos, minha mãe orou 50 anos, aproximadamente 50 anos, para meu pai aceitar Jesus. Recentemente ele foi batizado nas águas. Só, irmãos, que quando ele conseguiu o seu primeiro emprego, ele chamou minha mãe e disse: quando receber o dinheiro, guarde o dinheiro do dízimo. Até hoje, irmão. Glória a Deus. Ele tem sofrido 3 choques de alta tensão, tem caído de cima de uma casa, e Deus tem guardado meu pai. Amém? Ele me ensinou isso também. Quando meu primeiro emprego, eu disse a Deus, fiz um voto: vou dar meu primeiro salário. Deus me deu o emprego, eu dei o primeiro salário. Amém? E até hoje o Senhor tem nos abençoado. O segredo do crente, irmãos, está exatamente em dar, em contribuir. É melhor dar do que receber, já diz a Bíblia, né? Creio louvar o Senhor com ensino, os irmãos oram para Deus receber meu louvor. Zaqueu, um certo dia ouviu falar que o Salvador de Israel em Jericó ia passar. E bem no fundo do seu coração ardentemente desejou com o Senhor se encontrar. Eu com alegria fiz como Zaqueu, abri a porta do meu coração e convidei Jesus para entrar. Do
vida pôde transformar. Eis que em meio a grande multidão, anunciando a salvação, surgiu Jesus a caminhar. Mas tão pequenino era Zaqueu, que numa árvore subiu, só para ver Jesus passar. Eu com alegria fiz como Zaqueu, abri a porta do meu coração e convidei Jesus para entrar. Do meu coração ele jamais saiu, a minha pobre alma redimiu, a minha vida pôde transformar. Eu com alegria fiz como Zaqueu, abri a porta do meu coração e convidei Jesus para entrar. Do meu coração ele jamais saiu, a minha pobre alma redimiu, a minha vida pôde transformar, a minha vida pôde transformar, a minha vida ele transformou. Aleluia. Valeu a pena ou não valeu ter vindo, amados? Toda vida que seu pastor lhe convocar, venha. Porque se seu pastor está lhe convocando, é porque ele deseja que você seja mais abençoado do que você já é. Amém? Eu quero convidar para fazer esta oração o presbítero, irmão Tasso. Ele vai fazer esta oração agradecendo a Deus. Após o culto, irmãos, tem lanches. A equipe da cozinha da sede está vendendo aí um caldinho abençoado. Se for só parecido com o de ontem, é um espetáculo. Se for igual, é milagre. Amém? Tem água para vender. E esse lanche está sendo vendido, irmãos, olhe para cá. É para comprar prato, comprar taça, bandeja, para quando a gente fizer jantar aqui, a gente poder recepcionar os irmãos, não com pratinho descartável. Nada contra, nada contra, mas os irmãos tomarem, comerem com um prato decente, um talher decente. E nós vamos chegar a um tempo aqui, irmãos, que nós não vamos ter nem copo. E vai ser o que, pastor? É taça para todo mundo. Vamos chegar lá. Quem crê, diga glória a Deus. Saúde os irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus, soberano e eterno Amado Deus. Ó meu Senhor amado, te damos graça, meu Senhor, por estarmos na tua presença, te louvando e te exaltando na beleza da tua santidade. Queremos, meu Senhor, te agradecer por esse momento abençoado, ao qual, meu Senhor, usou o teu servo, meu Senhor, a transmitir a tua palavra. Ó meu Senhor amado, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. E eu creio, meu Senhor, que o teu anjo, meu Senhor, está aqui nesta noite. Ó meu Senhor, e vai, meu Senhor, prosseguir conosco nos nossos lares, no nosso trabalho, aonde quer que nós esteja. Ó meu Senhor amado, nos leva para os nossos lares, nos dando uma noite de gozo e tranquilidade na tua presença, e que amanhã, meu Senhor, nós possamos estar aqui, meu Senhor, novamente para aprender de ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã é o grande encerramento do nosso seminário, do nosso simpósio. O Tasso estava orando aqui, e eu quero logo aproveitar para bater com um martelo no prego e virar a ponta na frente de todo mundo, irmãos. Eu estou já aqui pensando aqui que a nossa escola bíblica de obreiros desse ano, nós vamos trazer o pastor De Paula para ensinar a gente. E não aceito um não como resposta, viu, pastor? Amém? Pastor De Paula, impletando a bênção apostólica nessa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Paizão glorioso,
e a graça do nosso Jesus Cristo Santo e poderoso e a consolação do meigo e doce Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém.